aqui de novo então para a nossa quarta videoaula. As 3 aulas anteriores já estão disponibilizadas e vocês devem assisti-las. Então a primeira videoaula eu falei um pouquinho sobre introdução sobre a biotecnologia, o que é biotecnologia. Na segunda eu abordei um pouquinho das inúmeras aplicações da biotecnologia e a terceira eu falei um breve histórico e acontecimentos que foram muito importantes para o desenvolvimento da biotecnologia, ok? Hoje a gente vai começar a nossa aula falando um pouquinho de melhoramento genético. Na realidade, a gente já comentou um pouco sobre melhoramento genético em aulas anteriores, quando a gente deu o exemplo do milho, que o milho ancestral, o milho selvagem, antigo, há 7.000 anos atrás, ele não tinha as mesmas características do que o milho que a gente consome hoje. E como é que os nossos ancestrais eles conseguiram esse milho atual? Na realidade, eram experimentos que eles realizavam de cruzamento e seleção. Então eles tinham, numa população de milho, diferentes características, variedades com diferentes características. E eles queriam selecionar todas as características de interesse, as melhores características num único indivíduo. Por exemplo, se eu tenho um milho que ele tem uma espiga maior e eu tenho um outro milho que ele é mais resistente à praga, essas duas características são interessantes. O que os nossos ancestrais faziam? Eles faziam por observação, eles verificavam essas diferentes características e eles cruzavam artificialmente, faziam um processo de seleção artificial, cruzando esses indivíduos dessas diferentes variedades. A prole, os descendentes que eles obtinham, continham as duas características de interesse, ok? Então, na realidade, o melhoramento genético, esse tipo de melhoramento genético, né, que é o melhoramento genético clássico, ele visa a obtenção de características de interesse a partir do cruzamento de indivíduos, e aí a gente seleciona aquele indivíduo, e o que é muito importante no melhoramento genético é que essas características elas sejam passadas para os descendentes. Então, se eu pegar esse milho agora, que tem a espiga maior, e ele também é resistente à praga, e eu plantar esse milho e obter descendentes desse milho, os descendentes eles vão ter essa mesma característica. Cientificamente falando, na verdade, o melhoramento genético, então, ele tem por objetivo aumentar a frequência numa população de um alelo de interesse. Lembrando que os alelos são variações de genes. Então, numa população eu tenho diferentes variações de um determinado gene, mas um alelo específico, ele pode fornecer para aquele indivíduo uma característica que seja de interesse humano. Então, a nossa ideia no melhoramento genético clássico é aumentar a frequência desse alelo na população. Okay? A gente tem um exemplo, então, de melhoramento genético em plantas, e aí eu comentei com vocês também em aulas anteriores que a maioria das frutas que a gente consome hoje, grande parte das frutas que a gente consome hoje, elas não têm as mesmas características que elas tinham há milênios, há muitos anos atrás. A banana, por exemplo, eu citei que a banana selvagem, ou seja, a banana ancestral da banana que a gente consome hoje, ela não tinha o sabor que ela tem e ela tinha muitas sementes muito grandes, que não é interessante para o consumo, dificulta o consumo. Então, por melhoramento genético, por cruzamento e seleção artificial de indivíduos, a gente conseguiu selecionar as características de interesse e hoje a banana ela tem sementes muito pequenininhas e um gosto muito mais doce. Isso serve para várias outras frutas. Só queria mostrar para vocês também que na pecuária o melhoramento genético ele é muito praticado. Então, um exemplo aqui que eu trouxe é dessa raça que foi desenvolvida a partir de melhoramento genético. O que os geneticistas, os pecuaristas fizeram? Eles observaram, na verdade, que existia uma raça que era ótima produtora de carne, entretanto ela era muito sensível a doenças. Em contrapartida, uma outra raça, que é o boi zebu, o famoso boi zebu, ele não é tão bom produtor de carne, entretanto ele é muito resistente a doenças e também resistente ao calor. A ideia então foi fazer o cruzamento dessas duas raças para agregar em uma única raça todas essas características de interesse. Então essa raça aqui que é chamada de gado Santa Gertrudes, além dele ser um gado que é um ótimo produtor de carne, ele também é super resistente a doenças e ao calor. Então esse é um processo clássico de melhoramento genético, ok? O melhoramento genético ele vem sendo feito há muitos anos, muito antes da gente conhecer material genético, conhecer DNA, conhecer como é que ocorria a transmissão das características hereditárias.
a gente não conhecia nada disso e esses procedimentos já eram feitos. Só que a partir de 1953, que a gente comentou que foi o ano onde Watson e Crick e Rosalind Franklin, esses pesquisadores, eles descobriram a estrutura do DNA, a partir daí facilitou muito a manipulação genética propriamente. Então, esses processos que eram feitos por observações e cruzamentos são processos que muitas vezes demandam tempo. Demoram tempo para a gente conseguir, de fato, selecionar aquela característica de interesse. A gente tem que fazer inúmeros cruzamentos para conseguir um indivíduo que vai agregar todas as características. Atualmente, o que a gente faz é manipular diretamente o material genético. Como eu comentei com vocês, a ideia básica do melhoramento genético é a gente aumentar a frequência de alelos que vão fornecer características de interesse. Então, se eu conseguir, de alguma forma, manipular o material genético do organismo para aumentar a frequência genética daquele alelo, ou até mesmo introduzir um novo gene nesse organismo que vai conferir a ele uma outra característica, uma característica de interesse, isso atualmente, a gente consegue fazer isso de forma muito mais rápida, beleza? Então, é isso que eu quero mostrar para vocês. Então, um outro mecanismo atual, né, de melhoramento genético é a produção de organismos geneticamente modificados. Organismos geneticamente modificados, como o próprio nome diz, o material genético desse organismo, ele é modificado para que esse novo organismo, esse OGM, ele tenha características de interesse para o homem. Então a gente manipula diretamente o material genético. A gente não precisa agora esperar todo aquele processo de reprodução, observação, seleção de indivíduos. A gente diretamente consegue manipular o material genético desse organismo, tá? Só que muita gente usa esse nome, organismo geneticamente modificado, ou OGM, como sinônimo de transgênico. Na verdade, esses nomes não são sinônimos. Transgênico não é sinônimo de organismo geneticamente modificado. O organismo geneticamente modificado é qualquer organismo que teve alteração no seu material genético, manipulada pelo homem, manipulada artificialmente pelo homem. Então eu posso, por exemplo, tirar um gene, que é um gene que confere uma característica que não é interessante para mim. Eu posso tirar esse gene do material genético desse organismo e agora eu tenho um organismo que foi geneticamente modificado, simplesmente pela retirada desse gene. Ou eu posso induzir mutações de forma artificial no material genético desse organismo para que determinados genes eles passam a ter uma função diferente ou simplesmente perder a função. Então, qualquer coisa que eu faça manipulando diretamente o material genético do organismo, eu estou gerando organismo geneticamente modificado. E o que é o transgênico? O transgênico, na verdade, ele é um organismo geneticamente modificado, mas é um organismo geneticamente modificado específico, porque o transgênico, ele recebe um ou mais genes de outra espécie. Então, olha só, o que a gente pode perceber? Que nem todo organismo geneticamente modificado é um transgênico. Porque nem sempre eu estou introduzindo naquele organismo um gene de uma outra espécie. Muitas vezes eu posso introduzir cópias de genes da mesma espécie no material genético. Vamos supor, é um gene que confira uma qualidade, e quanto mais cópias desse gene eu tiver, essa qualidade ela é cumulativa. Melhor ainda vai ficar o indivíduo. Só que eu estou introduzindo genes da mesma espécie, do próprio indivíduo. Então eu não estou criando transgênico. Ou se eu simplesmente estiver tirando genes, causando mutações em genes, eu não estou criando transgênico. Eu crio um transgênico, eu falo de transgênico quando aquele organismo ele tem um gene que não é dele, que não é da espécie dele. Daí que vem o trans. Trans significa mudar algo, ou através de algo, ou mudar algo. Aí eu estou mudando a genética daquele organismo, introduzindo um gene de interesse para mim, só que é um gene que ele não tinha e provém de uma outra espécie.